Tudo bem, pessoal? Meu nome é Hugo Seder, eu sou procurador do município e professor da aprovação PGE. Estou aqui para falar com você sobre direito civil, mas de uma forma rápida, objetiva e direto ao ponto. Então, já curta aqui esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. O tema de hoje é prescrição e decadência, tema importantíssimo para a sua prova e com alta incidência em concursos públicos. Perfeito? Pessoal, então, antes de começarmos, é interessante dizer que esses institutos têm, por essência, o decurso do tempo. Então, tem uma relação intrínseca da prescrição e decadência com o decurso do tempo, perfeito? E nada melhor que conceituarmos esses institutos. Então, vamos lá. O que é prescrição? Prescrição nada mais é que a perda da pretensão de exigir de alguém um determinado comportamento. Já a decadência, por sua vez, é a perda de um direito que não foi exercido dentro de um prazo previsto em uma lei, uma norma jurídica. Perfeito? Então, perceba, a prescrição é a perda da pretensão e a decadência é a perda de um direito que não foi exercido dentro de um tempo. Perfeito? Dentro de um prazo. Então, seguindo, falando da prescrição, possui previsão nos artigos 189 a 206 do Código Civil. Então, o primeiro artigo, 189, diz lá que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Então, perceba, dissemos lá no conceito que a prescrição é a perda da pretensão, e é o que está aqui no artigo 189. Então, se extingue a pretensão pela prescrição. Perfeito? Então, temos que deixar claro aqui que não é o direito de ação que prescreve. O direito de ação é imprescritível. O que prescreve aqui é a pretensão. Perfeito? Uma dúvida. É possível a renúncia da prescrição? Quem responde isso é o artigo 191 do Código Civil. Sim, é possível a renúncia da prescrição. Mas perceba, só depois de consumada. Você não pode renunciar à prescrição antes dela acontecer. Então vejamos o artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, isso é bem importante, cai bastante em prova, e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. E olha, pode ser expressa ou tácita, então o devedor pode abrir mão lá da prescrição, o credor pode abrir mão da prescrição num documento expresso, formal, dizendo, né, eu estou abrindo mão da prescrição. Essa seria a renúncia expressa. E a tácita, o próprio artigo diz o que é quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Então, prescreveu? Prescreveu. O devedor, mesmo assim, sabendo que não seria exigível aquela dívida, foi lá e pagou. Então, essa é uma renúncia tácita. Tem o fato do interessado que foi incompatível com a prescrição que ocorreu. Perfeito? Pessoal, prescrição, diz lá o artigo 93, que ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Por que isso? Porque é uma matéria de ordem pública. Vemos isso lá no processo civil também. Então, por ser matéria de ordem pública, ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Outra dúvida, é possível o reconhecimento de ofício da prescrição? Sim, é possível. Olha, existia um artigo 194 do Código Civil que foi revogado. Lá dizia, basicamente, em regra, que a prescrição não poderia ser conhecida de ofício. Então foi revogado, hoje sabemos que é possível, mas temos que nos atentar ao seguinte: devido ao princípio da cooperatividade, né, e a faculdade que dissemos ali do devedor de renunciar à prescrição, então nada mais justo do que ele ser consultado. O juiz pode reconhecer de ofício? Sim, mas deve dar opção das partes no processo renunciarem ou não a essa prescrição. Isso tem lá no enunciado 295 da Jornada de Direito Civil. Então, a revogação do artigo 94 do Código Civil determina ao juiz o reconhecimento de ofício da prescrição, não retira do devedor a possibilidade de renúncia. Então, nada mais justo, como eu disse, que consultar as partes para ver se há essa renúncia antes de reconhecer a prescrição de ofício. Perfeito? Os prazos prescricionais, pessoal, são prazos legais. A prescrição é legal, não existe prescrição convencional, certo? E veremos que essa é uma das diferenças com a decadência. A decadência pode ser legal ou convencional, mas a prescrição não. Os prazos prescricionais são apenas legais, né? Não podem ser alterados por acordo das partes. Isso é o que diz lá o artigo 192 do Código Civil.
Outra questão interessantíssima, que cai bastante em prova, seja a prova objetiva ou discursiva, é a seguinte: a morte interrompe ou suspende a prescrição? O artigo 96 responde essa dúvida para nós. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Então, pessoal, perceba, a morte não vai interromper, não vai suspender o prazo prescricional, certo? Continua a correr ali em relação ao sucessor, perfeito? Vamos seguir então. Outros dois dispositivos importantes sobre prescrição é o 190 e o 195 lá do Código Civil. 190, a exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão, certo? Essa é a redação. E no 195 diz que os relativamente incapazes, né, terão uma ação, um direito de ação contra os seus assistentes, e as pessoas jurídicas também terão esse direito de ação contra os representantes legais, se esses derem causa à prescrição ou não alegarem no tempo oportuno. Então, perceba, tem um relativamente incapaz, o seu assistente deu causa à prescrição, então não fez o que devia fazer para cobrar a dívida dentro do prazo, né? Ou o representante legal de uma pessoa jurídica não alegou quando devia alegar essa prescrição, então os relativamente capazes as pessoas jurídicas terão uma ação contra esses assistentes ou representantes legais. Perfeito? Falaremos agora sobre as causas interruptivas, suspensivas e impeditivas da prescrição. Mas antes de entrarmos nela, vamos dizer o que é cada uma delas. Né? O que é causa impeditiva? Como o próprio nome diz, impede o início do prazo. Então, o prazo sequer começa a correr, certo? Já na causa suspensiva, o prazo começa a correr, mas ele é paralisado. E ele é paralisado. E quando volta a correr esse prazo? Ele vai correr de onde parou. Então, não interrompe, o prazo não é zerado e contado novamente. Suspendeu, quando volta a correr, vai voltar a correr de onde parou. Então, se transcorreu 2 anos, vai começar a correr a partir desses 2 anos. Essa é a grande diferença da causa suspensiva para a causa interruptiva. Quando interrompe a prescrição, esse prazo é zerado. Então, o prazo está correndo, ele é paralisado e ele é zerado. Então, tinha 2 prazos, vai voltar a correr lá do zero. Na causa suspensiva, volta a correr de onde parou, dos 2 anos para frente. E na causa interruptiva, vai lá, zera tudo e começa o prazo prescricional novamente do zero. Perfeito? Pessoal, essas causas interruptivas, né, impeditivas e suspensivas, tem previsão lá no artigo 197, 198 e 199 do Código Civil. Esses artigos são até curiosos, porque são 3 artigos falando a mesma coisa. Não sei qual foi a opção do legislador de colocar em 3 artigos diferentes, poderia ter sido em um só, mas vamos analisá-los agora. Então, é um mero desabafo. Artigo 197. Não corre a prescrição. Vamos lá. Entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal, não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, não corre entre os tutelados e curatelados e seus tutores e curadores durante a tutela ou curatela. Artigo 198, perceba, também não corre a prescrição contra os incapazes que trata o artigo 3º, lembrando, são os absolutamente incapazes, né, os menores de 16 anos, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou do município. Perceba, pegadinha de prova, não é qualquer ausente, é ausente em serviço público, né, da União, Estados ou municípios. E contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Perfeito? E o 199 não corre igualmente a prescrição, pendendo a ação suspensiva, não estando vencido o prazo e pendendo a ação de evicção. Certo? Aqui estão as hipóteses de suspensão do prazo e de impeditivo, né? As causas impeditivas e as suspensivas. Já as interruptivas, temos lá no artigo 202 do Código Civil. Perfeito? 202 tem as hipóteses de interrupção da prescrição. Resumindo, quando que interrompe a prescrição? Por um despacho do juiz que ordena a citação, mesmo se esse juiz for incompetente, perceba, pelo protesto, que é uma medida cautelar, pelo protesto cambial, lá no título de crédito, estudados em direito empresarial, apresentação do título em juízo de inventário ou concurso de credores, um ato judicial que constitua o devedor de mora
e um ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que poste um reconhecimento de dívida pelo devedor, né? Uma confissão feita em cartório, por exemplo. Perfeito? Então, pessoal, perceba, os prazos decadenciais não vão se submeter a essas regras aí de suspensão, as causas impeditivas, suspensivas, interruptivas, tá? Tem uma exceção que podemos citar aqui, o artigo 26, parágrafo 2º do Código Civil, certo? Do Código de Defesa do Consumidor. Lá tem hipóteses que obstam a decadência, mas, em regra, principalmente aqui no direito civil, essas causas interruptivas, suspensivas e impeditivas da prescrição não vão se aplicar na decadência. Perfeito? E quais são esses prazos prescricionais importantes também que a banca gosta de cobrar? Temos 2 artigos que versam aí sobre os prazos prescricionais, 205 e 206. No 205, temos o prazo geral, prazo de 10 anos. Então, se não houver um prazo menor, a regra geral, se não estiver previsto no artigo 206, por exemplo, do Código Civil, o prazo será de 10 anos. Tá? E no 206, pessoal, tem prazo de 10 anos, de 4, de 2, de 5, de 3, de 1. Então, assim, como decorar para a sua prova? Porque a palavra é essa, decorar mesmo, tem muitas opções. Claro que algumas coisas você consegue compreender, mas outras você tem simplesmente que decorar. Então, perceba, eu gosto de começar aqui pelo prazo de 4 anos, porque só tem uma hipótese, o caso de tutela. Então, eu gosto de lembrar aqui, tutela não começa com T, lembra de 4. Então, 4 anos é a tutela. Perfeito? Então, você tem lá o prazo de 10 anos, que é o geral, você tem o de 4 anos de tutela, e de 2 anos também tem uma hipótese só, prestações alimentares. Certo? Então, essas são mais fáceis de lembrar. 4 anos, tutela. 2 anos, prestações alimentares. Tem gente que até gosta de lembrar 2, feijão com arroz. Então, prestações alimentares. Não sei se pode te ajudar isso, mas enfim. Depois eu gosto de lembrar do prazo de 5 anos, que são 3 hipóteses no Código Civil. Quais são? Cobrança de dívida, profissionais liberais e os seus honorários e o que despendeu o juízo. Tá? Então, chegamos até aqui. Sabemos que 10 anos é o prazo geral. Certo? 10 anos o prazo geral. 4 anos, tutela. 2 anos, feijão com arroz, prestações alimentares. E 5 anos. Então, os profissionais liberais e seus honorários, o que despendeu o juízo e a cobrança de dívida. E 3 anos e 1 ano, pessoal, tem várias e várias hipóteses lá no Código Civil. Eu gosto de lembrar de 3 anos, reparação civil, que eu considero mais importante. Então, você lembra que reparação civil são 3 anos. E de 1 ano, honorários de tabeliães, peritos e serventuários da justiça. Por que eu gosto de lembrar disso? Porque profissionais liberais e honorários são 5 anos. Agora, os honorários de tabeliães, peritos, serventuários da justiça, 1 ano. Perfeito? Então, falar aqui de 2 prescrições rapidamente antes de passarmos para a decadência. Prescrição intercorrente, um assunto muito estudado lá na grade de processo civil. Mas eu gosto de lembrar aqui que em 2022, então, recentemente, teve uma alteração, né, foi acrescentado no Código Civil o artigo 206A, que diz que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Tá? Então, como é novidade e a banca gosta, é bom saber desse artigo. Mas prescrição intercorrente, que é aquela que consuma dentro de um processo que já está em andamento, né, já existente, é estudado mais na grade de processo civil. Perfeito? Para finalizar a prescrição contra a fazenda pública, importante para a sua prova aí de procuradoria. Qual que é o prazo contra a fazenda pública? Um ressarcimento, por exemplo, vai ser de 5 anos. Por que não aplica o Código Civil no prazo de 3 anos? A STJ entende que há uma lei especial, que é o decreto antigo de 1932, decreto 20.910, que diz lá que o prazo contra a fazenda pública será de 5 anos. Então, como há essa norma especial, ela vai prevalecer sobre a norma geral do Código Civil, que fala lá em 3 anos. Perfeito? Pessoal, encerrando a prescrição e seguindo para a decadência. Artigos 207, está errado, desculpe, mas 207 a 211, na verdade, né? 211 do Código Civil. Eu disse lá que decadência é a perda do direito e refere-se a direitos potestativos. O que é direito potestativo? É aquele direito qual uma pessoa entra na esfera jurídica alheia sem que a outra nada pode fazer. Exemplo clássico é o divórcio.
né? Então, uma pessoa não querendo divórcio, pode ser que seja um divórcio litigioso, mas vai acontecer. O divórcio é um direito potestativo. Então, a pessoa entra na esfera jurídica alheia, né, e transforma essa esfera jurídica. Então, isso é um direito potestativo. E a decadência nada mais é que a perda de um direito, né, potestativo. Perfeito? Então, quais são as diferenças ali? No final, eu trago uma tabela para enxergarmos melhor, mas entre decadência e a prescrição. Eu falei antes que a decadência pode ser legal ou convencional. Já os prazos prescricionais são apenas legais, né? São aqueles previstos em lei apenas. Perfeito? Eu já disse aqui também no artigo 207, salvo disposição legal em contrário, que é o caso lá do CDC que eu disse, né? Não se aplica a decadência às normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Certo? No 208 diz que aplica a decadência dois artigos lá referentes à prescrição, que é o seguinte: a decadência também não corre contra absolutamente incapaz, né? E lá, os relativamente incapazes contra os seus assistentes ou as pessoas jurídicas contra os representantes legais, se derem causa à decadência ou não alegarem oportunamente, né, terão aqui um direito de ação contra os seus representantes e assistentes. Perfeito? Mais 3 artigos importantes para encerrarmos. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. É possível renunciar à decadência convencional, mas a legal não. O juiz deve conhecer de ofício a decadência legal, a convencional não. E 211, se a decadência for convencional, a parte a quem aproveite pode alegar em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Perfeito? Pessoal, só para encerrar, duas tabelas, 2 quadrinhos aqui comparando a prescrição decadencial, né? Desculpa, o prazo decadencial legal do prazo decadencial convencional. Então, sugiro que vocês deem um pause aí, tirem uma foto e antes da prova vocês leem aí quais são as diferenças, então, da decadência legal e convencional, certo? E um outro quadrinho também para vocês sobre prescrição e decadência. A diferença, né? Decadência atinge direito potestativo, prescrição culmina a pretensão. A prescrição só decorre da lei. A decadência já pode ser convencional ou legal, né? Essa deve ser conhecida de ofício, a prescrição. Aqui, a convencional não vai ser conhecida de ofício, né? Então, depois vocês olham esse quadrinho aí, me levem para a sua prova um dia antes ou antes da prova, dá uma olhada ali, que pode te ajudar, tá bom? Espero que tenha gostado da aula e até o próximo vídeo.